Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu vim trazer uma reflexão para vocês de um momento que Deus me chamou a me silenciar, me chamou para fechar a minha boca. Durante praticamente 24 horas, eu fiquei sem falar uma palavra. E por que isso? Não sei, na verdade, sei. Eu sempre fui uma pessoa que falou muito. Eu tenho TDAH e eu sempre gostei muito de me expressar, de falar, de abrir a minha boca, né? E eu sempre fui muito questionadora. E isso não deixou passar os meus questionamentos com Deus. Então eu sempre questionava, eu sempre perguntava, eu sempre queria fazer as coisas com a força dos meus braços. E Deus me pediu para que eu ficasse durante um período, um dia, sem falar nada. Eu achei muito esquisito. Eu fui buscar para ver se a Bíblia trouxe, né, traz isso, porque hoje, graças a Deus, eu tenho me movido pelo nosso manual de instrução, pela minha Bíblia. E vocês acreditam que eu encontrei várias pessoas que Deus chamou para literalmente fechar a boca? Falei, bom, se tem pessoas na Bíblia, é sinal de que sim, é de Deus. E eu fui passar por esse momento de silêncio, de reclusão interna. Não falei nem com os meus filhos, nem com meu marido. Avisei meu marido que eu ia fazer, lógico, porque eu preciso da ajuda dele, né? Então, com as crianças, inclusive. E Deus me trouxe várias reflexões nesse dia, que eu não falei, mas que Ele falou comigo, mas que Ele trouxe mensagens ao meu coração. E no momento que eu estava sentada no sol, eu vi umas formigas passando. E Deus começou a ministrar muito ao meu coração sobre as formigas, sobre como elas trabalham, como que elas interagem, qual a importância delas e o porquê que funciona tão bem o formigueiro, né? E eu comecei a escrever. Eu não podia falar, então eu comecei a escrever. E eu escrevi aqui algumas coisas, ó, que eu trouxe para vocês, algumas reflexões que Deus me trouxe. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu sei que você é profissional da área da saúde, assim como eu. Se você não sabe, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional. E eu acredito sinceramente que esse ensinamento, que essa reflexão que Deus trouxe para mim, pode me ajudar, pode ajudar você aí no seu trabalho, na sua profissão, com os seus pacientes. Então, eu vou lendo aqui algumas coisas, tá bom? E eu vou pedir para vocês, para que, se vocês tiverem algum tipo de dúvida com relação a essa reflexão, vocês vão me mandando no direct, por mensagem, aonde vocês acharem melhor, tá bom? Então vamos lá. As formigas. As formigas não falam, mas são a espécie que melhor se comunicam. E eu fui pesquisar sobre a formiga. Por incrível que pareça, eu comprei um livro sobre formigas há algum tempo atrás, porque as formigas, eu moro no interior, e as formigas sempre me incomodaram muito. O interior tem muita formiga. E eu não gosto, né? Porque elas ficam andando na mesa, andam no chão. E eu fui buscar, tipo, eu tenho comigo, se algo me incomoda, é porque tem algo que eu preciso aprender. E vocês não acreditam, existe um livro falando só sobre as formigas. É um livro fantástico, com vários ensinamentos cristãos, inclusive, bíblico, que traz várias passagens da Bíblia. E eu fiquei fascinada com as formigas. E nesse dia do silêncio, que faz pouco tempo, no dia 18/6 de 2023, agora, Deus me trouxe a reflexão sobre elas e eu decidi trazer isso para vocês. Então vamos lá. Então elas se comunicam por feronômios.
são, quimicamente, né, falando, elas soltam hormônios ali, né, cheiros, que fazem com que elas se comuniquem da maneira com que elas se comunicam. E por que que nós, eu e você, nós temos a necessidade de falar o tempo inteiro, o tempo todo? Eu tô falando de mim, tá? Por que que eu tinha essa necessidade de ficar falando o tempo todo? Sabe por quê? Porque nós queremos que a nossa vontade seja soberana sobre as coisas e as pessoas. Não dói um pouco escutar isso? Em mim doeu no momento. E eu parei para refletir sobre isso e como que isso podia me levar a trazer essa reflexão para vocês que são profissionais da área da saúde. Nós somos profissionais, nós estudamos para isso, nós nos dedicamos anos. Eu trabalho na área da fisioterapia há 13 anos. Então não foi ontem que eu comecei. Então são muitos pacientes que já passaram pela minha mão. E talvez algumas vezes eu tenha querido, como que eu posso dizer isso para vocês? Eu tenha colocado a minha autoridade na frente do querer ou da vontade dos meus pacientes. Quantas vezes você, profissional da área da saúde, com o rei na barriga, acha que está fazendo tudo certo e que a sua opinião como profissional, como autoridade da área, é a que precisa prevalecer, é a que precisa ser soberana sobre os teus pacientes, sobre o que eles querem, sobre o que eles estão buscando? Já parou para pensar que o seu paciente está ali na sua frente porque ele está buscando algo e muitas vezes ele só busca o falar e você só precisa silenciar e escutar o que o seu paciente tem para falar? Quantas vezes nós, como mães, como esposas, filhas, queremos falar, jogar as nossas emoções, jogar as nossas vontades sobre o outro e não nos calamos para escutar o que a pessoa tem para falar? É uma reflexão que eu quero que você faça, porque isso vai ser importante para a sua vida profissional, tá? As formigas, elas são comandadas pela rainha, certo? É a mãe ali de todas aquelas formiguinhas. E ninguém questiona a rainha. Cada uma tem a sua função muito bem distribuída. Tem os soldadinhos, né, as formigas que saem para buscar comida, tem as formigas que ficam no formigueiro organizando tudo, colocando tudo em ordem. Tem o formigão lá, né, que é o marido da dona formiga, que serve para produzir. E elas trabalham tão lindamente. E nós? Estamos trabalhando? Nós estamos sendo comandadas por aquele que nos criou? E agora eu quero falar com você sobre isso. Quantas vezes você já parou para escutar Deus? Para silenciar o que você quer e deixar que Ele comande a sua vida? Em todos os sentidos, no sentido profissional, no sentido da sua família, no sentido emocional. Quantas vezes você já parou e escutou Deus falar com você? Eu recentemente fiz isso. E eu posso te garantir que foi um momento extraordinário. Então, se você tem o hábito de querer fazer tudo com as suas próprias mãos, de querer ir fazer, isso é incrível, né? Isso é fantástico. Mas quantas vezes você parou e perguntou para Deus, para aquele que te criou,
para o rei que nós temos, para o nosso rei, para o nosso pai. Quantas vezes você parou para perguntar para ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como eu devo me comportar com esta pessoa? Senhor, é assim que o Senhor quer que eu cuide dos meus pacientes? Você já parou para refletir sobre isso? Então hoje é o momento de você fazer isso. Tira o rei da barriga. Se coloca em posição de escutar. Quando nós escutamos os nossos pacientes, nós somos capazes de entender as dores, de ver as cicatrizes, de ver todo o processo que aquela pessoa passou e chegou até você para você atender como profissional. Seja você médico, seja você psicólogo, fisioterapeuta, esteticista, nutricionista, não interessa. O paciente que está na sua frente, ele tem uma dor. E muitas vezes ninguém escutou esse paciente. E cabe a nós, como profissionais da saúde humanizada, escutar esses pacientes. Ser comandados por Deus e parar e silenciar a nossa humanidade e deixar que o Espírito Santo nos comande no momento em que a gente está ali com aquela pessoa, com aquela troca com ela. Quantas vezes, meus colegas, quantas vezes, só pelo fato de eu escutar a minha paciente, eu descobri coisas que nenhum outro profissional da saúde tinha buscado, tinha encontrado. E isso foi o start para a paciente transformar a vida, salvar casamento, salvar a saúde. Quantas e quantas vezes, quantas histórias eu tenho para contar para vocês sobre o fato de fechar a boca e ouvir essas pessoas. Como eu já disse, nós temos o Rei dos Reis e nós não aceitamos ser comandados por ele. Queremos ensinar quem nos criou, como que as coisas devem ser feitas. Isso nos leva a tantos desertos. Isso nos leva a passar por momentos tão difíceis nas nossas vidas. Quando a gente faz as coisas pela força do nosso braço, quando eu faço as coisas sem perguntar para aquele que me deu o meu propósito de vida, eu vou por caminhos que não foi o que ele preparou. Eu erro muito. E foi para isso que Deus trouxe. Foi para isso que Deus trouxe o ministério A Cura pela Mesa. Para que eu consiga liderar vocês de uma maneira em que eu consiga escutar vocês também falando. Para que juntas a gente possa se curar, para que a gente possa curar outras pessoas. O ministério A Cura pela Mesa é um ministério onde eu estou liderando, mas eu estou sendo liderada por Deus. Tudo que eu trouxer aqui para vocês, através desse ministério, foi algo que Deus ministrou ao meu coração. E um pilar que Ele me trouxe, é que eu preciso ser íntegra, é que eu preciso ser fiel, que eu preciso ser honesta, leal, generosa. Eu aprendi que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Então eu nunca vou trazer para você um colega meu, uma pessoa em que Deus me confiou, uma informação que vá levar você a lugares de deserto, a lugares que vão te machucar. Muito pelo contrário, eu quero te ajudar a sair desses desertos. Eu quero te ajudar a passar pelo processo, porque eu já vivi muitos desertos. Eu tenho muitas marcas, apesar de não parecer. Eu já vivi um processo muito doloroso. E eu não quero que você passe por isso. Independente da sua profissão, independente da área de atuação que você está, né?
A gente tem que entender que Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Nós devemos obediência a Ele. Não importa o que nós queremos, no final a vontade dele sempre vai prevalecer. Então por que não perguntar antes? Por que não questionar antes? Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Qual o caminho que o Senhor quer que eu chegue? Para onde o Senhor quer que eu vá? Me direciona. Ele vai te direcionar, mas você precisa silenciar, calar a sua voz e deixar que a voz dele, que sai aqui de dentro, suba para sua mente e você tenha clareza no que você está fazendo, tá? Tem 2 versículos que eu trouxe para vocês que falam o seguinte: só eu sei os planos que tenho para vocês. Não são planos de mal, são planos de bem. Gente, não espera de mim que eu vá trazer os versículos bonitinhos, certinhos, tá? Não foi para isso que Deus me chamou. Eu tenho estudado muito, eu tenho buscado muito, eu tenho lido muito a Bíblia, eu tenho buscado muito de Deus, mas eu não sou aquela pessoa que vai te trazer os versículos certinhos, bonitinhos, porque primeiro que o meu TDAH não me permite isso. Mas eu peço que você busque essa referência que eu trago para vocês e você vá buscá-la na sua Bíblia, tá? Depois, se vocês quiserem, eu deixo aqui nos comentários todas essas referências bíblicas que eu trago para vocês. E um segundo diz o seguinte, que a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável nas nossas vidas. Então se permita, meu colega, minha colega, ser transformada por Deus. Se permita deixar que Ele te transforme, que você mude o jeito de lidar com as pessoas, com seus pacientes, para que você possa transbordar tudo isso na vida delas, assim como eu venho transbordando aqui na vida de vocês, a partir desse ministério. Então, aprenda com tudo. Aprenda com as formigas. Aprenda com a natureza. Silencia a sua voz e escuta mais o seu paciente, o seu marido, os seus filhos. Eles têm grandes ensinamentos. E acima de tudo, escuta Deus. Escuta o seu Pai, aquele que sabe o que você tem a viver ainda nessa vida. Eu espero que esse texto, que essa reflexão possa ter te trazido uma clareza, possa ter te trazido um pouco mais de conhecimento sobre as formigas, sobre Deus, sobre você e sobre os seus pacientes. Um grande beijo, fique com Deus. E se esse vídeo te tocou, eu espero que você compartilhe com outros profissionais da área da saúde, para que a gente cresça esse ministério e a gente consiga transformar a saúde do mundo através da saúde humanizada. Humanizar atendimento é cuidar do paciente de forma integral, corpo, alma, mente e espírito. Um beijo, fique com Deus.